galera, estamos aqui no mais um Ni Hao My Brother, né? Hoje nós estamos aqui visitando o Yacht Clube de Santos, né? Que, por curiosidade, fica na cidade do Guarujá, não fica em Santos, né? Para quem não conhece. E estamos aqui na companhia do Sérgio Rocha, o Sérgio Rocha que vem nos apresentando aqui uma embarcação que é ultramoderna, né? Toda feita em fibra de carbono. Aí vocês vão ter a oportunidade de estar conhecendo, né? Um bom dia para você, Sérgio. Como vai? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem? O Sérgio, ele faz parte da equipe, né? Você é o comandante? Isso, sou comandante do veleiro Fênix, da Mitsubishi Motors. E, bom, a gente tem uma equipe aí bastante competitiva, né? Temos bons nomes, alguns olímpicos a bordo. É uma equipe que se destaca aqui no cenário da vela brasileira. E essa embarcação, ela é além dela ser moderna, ela foi construída há pouco tempo, é isso? Isso, ela foi para a água no final... Não, na verdade ela foi para a água em julho do ano passado, tá? Ela começou em 2020, comecinho em 2020 e julho de 21 ela foi para a água. E quantas pessoas fazem parte da tripulação? Bom, a equipe, a gente está velejando em 12, mas independe muito do número de pessoas. Na verdade, depende muito do número de peso na borda, que você quer que tenha uma tripulação com peso suficiente para aguentar as velas do barco, né? Para o barco ter um desempenho melhor. Quanto mais o barco tiver plano, melhor. A gente não quer que o barco fique adernado muito tempo, que você perde linha d'água. Então, no nosso caso, a gente conseguiu encontrar algumas pessoas, somos em 12, para ter um peso de tripulação de 990 quilos. Então, nos bastidores a gente tava batendo um papo e a gente estava falando sobre peso, né? E aí chegou a comentar que existe um cuidado muito grande, né, em relação a algumas gramas a mais, a menos, existe uma diferença grande na competição e vocês têm um cuidado especial em relação a isso. Gostaria que você pudesse estar falando para a gente. Claro, bom, toda competição de alta performance, o peso é sempre muito importante, né? E na vela não poderia ser diferente. O barco, ele é feito em carbono, os parafusos que poderiam ser de aço inox, os parafusos são de titânio, ou seja, tudo no barco é pensado para ter o menor peso possível, né? Claro que levando em consideração as forças, os esforços que as peças fazem, mas sempre pensando no peso. Aqui, por exemplo, numa competição, a maioria dos barcos sem ser barco de alta performance, eles não se preocupam tanto com peso, eles estão ali mais para se divertir e tal. Então o que acontece? Eles acabam levando a bordo pertences da tripulação ou mesmo levando pertences do barco que não vão ser usados em regata. Então o nosso barco é completamente oco por dentro, como vocês poderão ver depois, só tem as peças o suficiente para navegar, né? E aqui, desculpa, mas tem um travel lift passando aqui, mas é isso. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente navega em 12 pessoas, são 12 tripulantes. O projetista fez um barco que ele tem um ideal de peso de tripulação X, que no nosso caso a gente está entre 980 e 995, dependendo da regata, se é uma regata num lugar de vento fraco ou numa regata de vento mais forte, a gente pode negociar esse peso. É sempre duro essa negociação, né? Vocês devem estar mais acostumados com o pugilismo, né? Pugilismo, os caras pesam lá 100 quilos e fazem aquela dieta braba, aquela dieta terrível, assim, conseguem perder, sei lá, 10 quilos cada um para chegar no peso ideal ali para poder competir. Claro que no dia seguinte comem tudo de novo e voltam com o peso. E nós também, né? Quando, por exemplo, a gente tem uma tripulação fixa,
quase que fixa, de repente tem um ou outro que se sai, mas assim, é quase que uma tripulação fixa. E se a gente vai para um lugar de vento um pouco mais fraco, o que a gente, há um mês antes, daí já, olha pessoal, fechar a boca, saladinha, um grelhadinho, porque tem que chegar no mínimo peso possível, porque antes da competição, um dia antes da competição, é que nem o pugilismo, a gente tem que subir na balança, e se a tripulação, o total de peso da tripulação passou do número que você reportou, olha, vamos velejar com 980 quilos e deu 981 quilos, você não pode competir, você tem mais uma chance de pesar, tá? E se não passar na pesagem, você tá fora. Então é aquele, imagina, o pessoal fica nervoso, né? Porque tem que fazer aqueles regiminhos lá, mas sempre dá certo. A gente acaba sempre indo um dia antes, a gente sempre treina um dia ou dois antes da competição, e aquele dia se tem um ou outro a mais, ó, não consegui chegar no peso e tal, porque realmente é difícil, que a gente já tem um peso limite nosso e a gente tem que diminuir esse peso, né? Então o que a gente faz? A gente sai para velejar que nem uns loucos, não come nada o dia inteiro, não bebe água, se desidrata para chegar na hora do final do dia lá, passar na pesagem. É bem por aí. E bom, e assim, em termos de velejada, né? Esse barco é um barco que tem velas para vento fraco, para vento médio, para vento forte. Mas o que é feito? Todo dia, antes da competição, é feita uma reunião e a gente tem lá 4 modelos de meteorologia. E a gente vê lá, são 4, então a gente vê lá, são 3 de vento fraco e um vento médio. E a gente vê, assim, E olhando para fora também, a gente tem nossos sentimentos também, né? E os conhecimentos, né, das pessoas. E a gente estipula, ó, hoje vai ser uma regata de vento fraco. Então a gente só leva a vela para vento fraco. Vela para vento forte, por exemplo, fica tudo no bote, que a gente tem um bote de apoio, que todas as outras velas ficam no bote. Então naquela regata em si, se por um acaso o vento não foi da forma que a gente imaginou que fosse, azar, né? Mas normalmente a gente costuma acertar, porque hoje em dia as previsões já estão muito melhores e a gente também tem 4 modelos, então claro que a natureza é imprevisível, mas assim, na maioria das vezes a gente acerta e consegue levar o mínimo de peso em velas, por exemplo. Muito bom. Você estava comentando com a gente que até esse... Como é o nome aqui? O estaiamento, né? O estaiamento é em fibra de carbono desse barco. Como eu te falei, esse barco aqui é o barco mais moderno da América do Sul. Não só do Brasil. E normalmente quando você vê o estaiamento são esses cabos aqui que seguram o mastro, né, para o mastro não cair, né? E normalmente são de aço, né? São cabos de aço. Uns mais sofisticados um pouco são os cabos de PBO, que é uma fibra também assim, que ela tem um coeficiente de estiramento muito baixo, né? Mas aí e tem um certo peso. Nesse caso aqui a gente ainda foi além. O nosso estaiamento é de carbono. Quer dizer, um coeficiente de estiramento baixíssimo e um peso muito baixo, né? Então a gente sabe que tudo que a gente colocar de peso no mastro tem o momento, né? Vai fazer com que o barco aderne mais. A gente não quer que o barco aderne tanto, né? Então um mastro de carbono comparado com o mastro de alumínio, por exemplo, é uma vantagem tremenda, porque o mastro de alumínio vai pesar muito mais, diria assim que pelo menos umas 3 vezes ou mais que o mastro de carbono, e vai fazer com que o barco aderne, que você tenha que ficar soltando vela, e no nosso caso a gente quer soltar o mínimo de vela possível, que é aquele peso que eu comentei, todo mundo na borda fazendo um peso máximo possível e tentar usar o máximo de vela possível. No momento que você começa a soltar as velas, você já está perdendo um pouco de pressão. Então é isso, é sempre pensando realmente no peso, e no nosso caso o mastro já é de carbono e nós investimos, né, quer dizer, a Mitsubishi investiu num estaiamento de carbono também, que é sensacional.
É fantástico, fantástico. E o nascer desse barco, né? Como é que foi aí a construção dele? Você deve ter acompanhado desde o do início, né? Quanto tempo levou para ele ser elaborado, para esse projeto, ele ser concluído? Como que foi esse dia a dia aí que você acompanhou a construção desse barco, a satisfação, o prazer que você teve, né? Que como um filho, né? Um filho seu, né? Não, realmente. Bom, como eu te mostrei anteriormente, aqui ao lado tem um barco que era o nosso barco, né? Era um Soto 40, era uma classe uma classe bastante legal, que são barcos assim, eram barcos exatamente iguais e a gente competia nesse barco. Só que a classe, sabe, com o tempo ela foi perdendo a característica de classe e cada um foi mexendo no barco para andar um pouco mais, para ser assim, competitivo, cada um lutando pelo seu. A classe morreu porque o número de barcos diminuiu, alguns barcos quebraram o mastro e não conseguiram colocar mastro de carbono, tiveram que colocar mastro de alumínio porque a gente não fabrica mastro de carbono aqui, tem que importar, então você imagina um mastro de carbono que já custa uma fortuna importado, né? Então começou a perder as características, então cada um foi para um lado e a classe Soto 40 se desfez. Daí cada um mexeu, nós mesmos mexemos no nosso barco para acelerar o barco e tal. E daí chegou um determinado ponto que o dono do barco, né, que é o dono da Mitsubishi, o Eduardo Souza Ramos, ele queria um barco mais rápido. O barco era gostoso, muito legal de velejar, mas ele falou: não, Sérgio, vamos fazer um barco novo, quero velejar mais rápido. E daí ele, na verdade, né, a gente só acompanha as ideias dele. Como a gente já teve na Europa 2 barcos com um projeto de um espanhol, que é o Botim, e um projeto muito bacana, e a gente teve 2 barcos sensacionais na Europa. Ele falou: deixa eu falar com o projetista, esse Botim, e ver o que ele pode fazer num barco um pouquinho maior, porque não fazia muito sentido um barco muito grande, que nem o barco que a gente tinha na Europa, que eram 52 pés, mas para o Brasil ia ser assim, não ia fazer sentido, que seria um barco muito rápido, a gente ia velejar muito longe de todo mundo, porque é tamanho, é tecnologia, né, é aquilo, né? E daí ele, conversando lá com o projetista, ele chegou nesse número de barco. A gente tinha um barco de 40 pés e fomos para um barco de 44 pés. Então, ele achou, bom, 44 pés é um tamanho legal, eu vou andar bem mais rápido que o 40, realmente o barco é bem mais rápido, e pediu para esse Botim fazer um projeto para ele. Isso começou lá em 2019, o projetista levou o tempo necessário para fazer um belo projeto, por sinal, e no final de 2019 a gente já começou a fazer o barco aqui no Brasil, começando com os moldes, né? Trabalhando em cima de moldes, começando a comprar material, né? Porque o barco é 99% todo importado, praticamente só a mão de obra é nacional. Então a gente já começou a comprar aquela matéria-prima, pelo menos a principal, tudo em 19. E 2020 aí sim, daí fomos com tudo para a construção. Assim, não vamos dizer que ajudou, mas pelo menos não prejudicou tanto o nosso time, porque teve a pandemia. E na pandemia todas as regatas fora do país e no país foram canceladas. Ninguém velejou o 2020. Teve uma regatinha aqui e outra, mas vocês lembram da pandemia, né? Foi terrível para muita gente e para nós também as competições foram canceladas. E aí a gente entrou de cabeça no projeto. O barco foi feito em Indaiatuba pelo estaleiro ML Boats e, bom, eu tive o prazer, né, poder ver o pessoal fazendo um carro de Fórmula 1, né, que esse aqui é um Fórmula 1 dos mares. E é isso, e foi um prazer enorme. A gente começou em 2020 e terminou em julho de 2021. Poxa, interessante, interessante. Quer dizer que as competições que você fez até hoje, qual a competição que foi a mais duradoura que você fez? Você até estava comentando comigo, vocês fizeram uma da Argentina, Brasil, e conseguiram aí um recorde aí interessante.
Na verdade, o tipo de regata que nós fazemos, que eu faço, eu velejo há quase 40 anos, né? E velejei no mundo inteiro e velejo no mundo inteiro ainda. Mas são regatas, a maioria delas são regatas curtas, são regatas de boia, são regata de um dia de duração. E as regatas mais longas, normais, que a gente faz, são o quê? Uma Santos Rio, que é uma regata que sai de Santos, chega no Rio de Janeiro, que leva aí um pouco mais que um dia, 2 dias no máximo, né? E claro que se não tiver vento um pouquinho mais, mas assim, regatas curtas. Eu fiz uma regata, por exemplo, uma regata Buenos Aires-Rio, já é uma regata, essa sim, uma regata longa, porque normalmente é feita em janeiro, e janeiro a predominância são de ventos leste, e seria uma regata de contravento, então uma regata que leva mais tempo. Por sorte, assim, muita sorte, a gente pegou uma frente fria e a frente fria ela se estendeu praticamente até chegar no Rio de Janeiro. Então foi uma regata que era uma regata prevista para fazer normal, é uma regata para fazer em 10 dias, a gente fez ela em 6 dias. Então a gente saiu com vento em popa lá e praticamente chegou no Rio de Janeiro com vento em popa. Mas na época o veleiro da Marinha do Brasil, o Cisne Branco, ele bateu o recorde da regata e esse recorde da regata, se não me engano, durou mais de 30 anos. Porque foi uma coisa anormal, mas sair lá da Argentina, são 1.200 milhas. Você sai da Argentina com vento em popa e chega no Rio de Janeiro com vento em popa, né? Normalmente você pode até pegar uma frentezinha, te levar aí 1, 2, 3 dias e depois essa frente fria se desfaz e entra algum outro tipo de vento. Mas foi muita sorte. E regatas pelo mundo também, normalmente são regatas curtas. Agora, no meu caso, não seria em regata. Como eu sou comandante do barco, eu sou responsável por levar a embarcação até o campeonato. E no caso, eu já atravessei o Atlântico, daí são 27 dias navegando. Eu já fiz regatas assim, que você está no norte da Europa e você tem que levar para o Mediterrâneo o barco, e daí são dias de competição. Nos Estados Unidos também, a gente faz muita competição nos Estados Unidos, e daí as minhas velejadas em si são velejadas longas, né? Mas daí só sou eu e o meu companheiro, que é o meu número 2, o Rafael, que está aqui presente também, e a gente fica aí dias e dias navegando. E a diferença de navegar no Atlântico para o Pacífico, existe uma diferença grande ou basicamente é a mesma coisa? Na verdade, os oceanos tem algumas latitudes que, óbvio, que os ventos são muito mais fortes, né? Que é bem ao sul, né? Mas assim, em si o oceano é igual, são iguais. Eu navego no Mediterrâneo, no Atlântico, ou no Pacífico, mas em si, assim, mais a latitude, né? Que tem uns lugares lá, você pensando lá ao sul do Cabo Horn, por exemplo, para aqueles lados, ao sul da África, lá de Cape Town, são ventos fortes normalmente, né? Mas assim, os oceanos em si são iguais, é mais assim a região mesmo. Perfeito. Uma lembrança que você tem aí, que você possa estar compartilhando com a gente aqui, dentro dessa história maravilhosa, fantástica que você tem de vida, né? Que a tua vida praticamente é no mar. Uma história que você possa estar relatando para a gente que a gente possa estar compartilhando com você. Nossa, são tantas histórias, são muitos anos navegando, né? É até difícil comentar alguma coisa assim, porque, nossa, eu já rodei o mundo, né? Eu rodei a Europa inteira, Estados Unidos, são milhas e milhas rodadas, né? Tenho muitas milhas aí. Agora, contar uma história, eu não saberia nem dizer, porque são tantas assim, não me vem à cabeça uma coisa. Você quer uma história triste, uma história alegre, eu não sei. Seria sempre alegre, né? Uma coisa bem interessante é que você possa estar falando pra gente, né? Que você passou, que você viajou por vários países, né? Teve várias experiências, deve ter conhecido pessoas diferentes, né? Do que a gente está acostumado no dia a dia aqui no Brasil. E sempre tem, assim, alguma coisa que marca
marca, né, a gente, né? Sempre fica uma coisa assim que a gente sempre volta, né, aquele passado que nos trouxe, né, uma coisa muito boa. Eu gostaria que você puxasse lá do baú, né, alguma coisa nesse sentido e passasse pra gente aqui. Eu acho que é o seguinte, eu navego em competição, né? Então o prazer que a gente tem, o que a gente tem o prazer? O prazer é ter uma boa colocação, né? Então eu acho que com um dos barcos que a gente teve na Europa, o nível altíssimo é uma classe chamada TP52. Se alguém tiver a oportunidade de seguir essa classe, chama TP52 Super Series. É um barco extremamente veloz, é um barco moderníssimo e os melhores velejadores do mundo, tá? Os melhores velejadores do mundo velejam nessa classe. No nosso caso também a gente tinha grandes velejadores, vocês conhecem, por exemplo, um Robert Scheidt era o nosso tático. E numa outra campanha anterior, um argentino chamado Santiago Lang, que foi inclusive medalha de ouro aqui no Brasil e já tinha medalhas olímpicas, também era o nosso tático. Então, é assim, isso falando assim de nomes assim de excelência, né? Porque nosso time era super bom, realmente várias pessoas muito bons, mas assim só comentando sobre os medalhistas olímpicos. E bom, por várias vezes eu bati na trave, né? Em campeonatos mundiais. E nesse campeonato teve um campeonato na Sardenha, na Itália, que nós fomos assim vice-campeão mundial em uma classe assim, a Fórmula 1, né? Então, assim, eu tenho uma memória muito boa, eu acho que foi uma alegria tremenda. O barco em si, ele foi campeão mundial, porque no leme, sempre quem timoneia o barco é o dono do barco, que é o Eduardo Souza Ramos. E ele é um amador, ele não é profissional que nem eu e como o Robert Scheidt ou como outros velejadores que navegam no barco. Ele é o dono do barco e é um amador. E na categoria de Owner's Drive, né, o proprietário do barco pilotando o barco, ele foi campeão, porque ele foi segundo, o barco foi segundo, mas quem ganhou é um profissional que estava no leme, que ganhou a America's Cup, só para você imaginar, e todos os outros também, a maioria eram todos profissionais no leme, e no caso dele era um amador no leme, então ele teve o título de campeão mundial. Nós saímos como vice-campeão mundial, no meu caso, e por outras etapas também, eu já várias vezes eu cheguei entre os três aí em mundial, mas nunca consegui carimbar um mundial ainda, mas vou conseguir. Com certeza. Nas mãos de Deus, né? Que é o vento, né? Nas mãos de Deus, né? E a superação, né? Superação do Eduardo aí, que você falou, né? Uma coisa assim fantástica, né? Fantástico. E é uma coisa assim que a gente sente energia quando a gente entra aqui, a gente sente energia, é uma energia assim totalmente diferenciada, né? A gente vê o brilho, né? No olhar de vocês, né? A alegria, né? Espontânea, né? Que vocês transmitem pra gente, é uma coisa fantástica. E agora o feminino também, ele vem crescendo, né, na vela, ele vem tendo uma expressão fantástica, né, as brasileiras. E eu queria que você pudesse estar falando um pouquinho disso, você tem bastante conhecimento para falar, bastante bagagem. Não, realmente a vela feminina, ela tá assim, tem uma representação muito grande aí, inclusive a filha do Torben Grael, né, que é a Martine Grael, com a sua companheira de barco, que é a Cayenne. Eles são campeões olímpicos e campeões mundiais algumas vezes, e assim, eu acho que elas também ajudaram muito. Claro que a nossa vela sempre teve lá, a feminina sempre teve batalhando, mas assim, com a chegada delas, alavancou um pouco também, né? É aquela coisa de que nem o Guga foi campeão de tênis, né? Mas não sei qual foi o motivo que o tênis não foi muito para frente. Eles não conseguiram aquele gancho do cara ter chegado a ser número 1 do tênis mundial e não sei, aí eu não sei o que aconteceu, mas o tênis nacional, eles não investiram na molecada, não pegaram aquela molecada para seguir.
né? Agora tem um ou outro aí. No caso da vela, essas meninas, ela provocou, assim, nas outras mulheres, assim, uma coisa muito legal. Hoje mesmo, a gente voltou da Semana de Vela de Ilhabela e tinha o time, inclusive, da Martini, um time totalmente feminino. Eu era, acho que, se não me engano, eram 7 meninas a bordo, todas, a maioria aí, todas velejadoras boas, algumas em campanha olímpica, em todos os barcos. Assim, no nosso caso, a gente não tem, mas não porque não queira, mas assim, tinham vários barcos com mulheres velejando, bastante, sabe, a gente está bastante animado com isso. A própria Associação de Vela do Brasil, que chama BVO, na Associação de Vela Oceânica, né? Eles também já têm uma pessoa cuidando da vela feminina lá dentro, que nunca teve uma pessoa específica lá para cuidar da vela feminina, sabe? Então, todo o apoio para as meninas e estão fazendo bonito. É uma valorização, um reconhecimento, né? Que isso aí é super interessante. E realmente o que você falou, né? No tênis a gente não teve, né? Não foi aproveitada aquela energia, né? Do campeão, né? E transpassar isso para os mais jovens. Quanto aqui a embarcação, hoje se encontra em terra, né? E é feito durante quanto tempo você faz essa manutenção? Não, na verdade não. Essa embarcação, ela vive em terra. Um barco de competição não mora na água. Que para o barco morar na água, ele tem que ter uma tinta especial no fundo, anticrostrante, né? Que sabe aquelas cracas? Não sei se vocês já ouviram falar. Mas se o barco fica na água há muito tempo, cria crasca. Criar cracas, né? E isso para performance de um barco é terrível. Imagina, o barco tem que estar com o fundo, a gente até brinca, né? Bunda de nenê, tem que ser completamente lisinha. E num barco de competição, tem alguns aqui, tem uns 2, 3 aqui do meu lado, moram em seco, tá? Porque o fundo do barco, ele não tem nenhum tipo de tinta. Ele, quer dizer, tem a tinta do barco, mas ele é polido, não tem nenhuma tinta venenosa, essa tinta anticrostrante. Então, o que eu falei é manutenção, que eu falo não manutenção assim, né, mecânica, nada, uma manutenção assim no cuidado, polimento, né, lavar, né, a conservação dele. Então quer dizer que ele mora fora da água, né? Exatamente, é incrível, né? Um barco desse tamanho, né? Você vê só de calado tem 3,15 m, você viu o tamanho da escada que vocês subiram, né? Mas ele mora em terra e a manutenção é constante, é diária. A gente está incrível, por incrível que pareça, a lista de afazeres num barco desse nunca acaba. Quando você acha que acabou a lista, vem mais um monte de coisa. Então agora mesmo, eu estou desde ontem aqui, trabalhando em mais umas coisinhas aí, mudando um sisteminha, outro, mas assim, a manutenção é diária, é constante. E a gente podia agora conhecer um pouquinho do teu barco, né? Poder estar mostrando para a galera aí, tá pontuando. Então vamos lá, tá mostrando para o pessoal? Vamos embora. Então vamos sim, vamos conhecer o barco. Vocês vão ver, até difícil de ver, né? Porque como eu te falei, a gente se pega tanto a peso que o barco não foi nem pintado por dentro. O barco, como vocês vão ver, o barco é preto por dentro, que a gente poderia ter pintado ele de branco, mas você imagina que num barco desse inteiro por dentro, a gente estaria colocando aí mais uns 15 quilos de tinta. E imagina, pra gente 15 quilos é uma loucura. Então o barco é preto, ele é em carbono, né? Não pintamos nem o barco por dentro. Mas vocês vão ver que é bastante interessante. E eu queria aproveitar para chamar o meu segundo aqui, o Rafael. Queria até apresentar ele para vocês, que ele é meu braço direito, né? Ele mora aqui na Praia Grande e ele está aqui todos os dias cuidando do barco para a gente. Eu normalmente estou de 2 a 3 dias, mas ele está os 5 dias da semana aqui cuidando do barco e mantendo o barco do jeito que vocês podem ver, um brinco, né? O barco é super bem cuidado e também eu queria a ajuda dele assim para poder ir mostrando as coisas dentro do barco para vocês. Então você que é o braço direito aqui do Sérgio, né? Que vem aí com todo o carinho, toda a dedicação, né? Gostaria que você falasse o seu nome, há quanto tempo você já está se dedicando, né, a esse trabalho? Meu nome é Rafael Soares, né?
E no início eu iniciei na vela através do projeto Navega São Paulo, né? E agora estou aqui nesse time incrível aqui, contribuindo, ajudando a contribuir e aprendendo muito. Sem dúvida. Vamos lá então conhecer a embarcação com o apoio, né, do seu secretário, né? E bora lá. Sérgio, agora o Sérgio vai falar pra gente aqui o trabalho que é desenvolvido pelo Rafael Soares, tá? Que é o apoio dele, né? O secretário dele, o braço direito, né? E ele tem um trabalho além, né? De tudo que a gente mostrou pra você, né? Aí tem um a mais, aí a gente vai estar falando aqui, o Sérgio vai estar explicando pra gente. Então, bom, fora comandar o bote, que é aquele bote de apoio que eu comentei, que leva as peças de reposição, né, que pode eventualmente quebrar uma coisa ou outra, a gente tem que ter peças de reposição, alimentação, as velas para outras condições de vento. Fora tudo isso que ele leva a bordo, ele é responsável por fazer as filmagens das manobras do barco. Então, normalmente a gente treina 2, 3 dias antes da competição. E daí ele se coloca, ele por ser um velejador, ele se posiciona na boia, nos pontos estratégicos e filma as nossas manobras. E para a gente é super valioso isso. Isso aí todo final do dia tem um briefing e a gente vai olhar essas imagens e ele é o nosso cagueta. Ele vai lá e vai estar mostrando, olha, aqui vocês podem ser um pouquinho mais rápido, tá vendo aqui, o cara demorou para soltar isso, o outro demorou para caçar aquilo, então é uma informação super valiosa, não é isso mesmo, Rafa? Isso. Como pegar como exemplo, na Fórmula 1 tem o pit stop, né, com uma equipe enorme, a gente tem um barco de apoio que leva uma infinidade de coisas, né, de suporte, até para filmagem, pegar erros, pegar exemplo, prova de alguma coisa, né? E ajuda muito na equipe. E essa parte que você está filmando, que você está trazendo a informação, né, depois para que seja corrigida, caso tenha essa necessidade, qual que é a emoção que você sente? Qual é o posicionamento que você tem que ter no barco para poder trazer esse conteúdo aí para depois ser analisado pela equipe? É um prazer enorme, né, poder contribuir com essa equipe de ponta, né? Tem sempre capacidade técnica de evoluir mais ainda do que já vem vindo bem a equipe. E trazer conteúdo a mais e a galera gostar é sensacional. E você fica posicionado exatamente aonde? Você fica no barco de apoio fazendo a filmagem? Eu fico na embarcação de apoio, um bote bem equipado, com peças sobressalentes. E a gente sempre está movimentando ali, buscando um melhor lugar, sem atrapalhar ninguém, claro. E fazer o registro e ajudar a galera. Só para a gente voltar um pouquinho, você teve uma formação dentro de uma escola pública que você fazia aula de vela, como é que foi? Dá para você falar para a gente novamente? Foi no início de 2013, isso foi final de 2003. E é uma escolinha de vela, remo e canoagem. Na época o Lázaro Grael era secretário de esporte e aí ele trouxe esse projeto e lá na Praia Grande foi o primeiro polo, lá que eu iniciei. E aí tive a oportunidade de correr campeonato fora do Brasil, representar o país. E agora estou com esse time aqui incrível aqui, a galera que eu via na TV, agora estou podendo trabalhar junto e muito bom. Eu fico imaginando, né? Aqueles que você era fã, né? Incondicional, né? Que você via lá, como você falou na TV, hoje vocês estão lado a lado, né? Isso não tem preço, né? Não tem preço, é um projeto que deu certo. Minha esposa também conhecia ela lá e hoje ela transporta passageiros de 700 pessoas por turno e é bem bacana. E aí galera, nós estamos aqui agora, nós estamos no interior, né, da embarcação. Nós estamos no interior aqui, nós continuamos aqui na companhia do Sérgio, do Rafael, e a gente vai falar para você, né, a gente vê aqui os olhos, né, que eu já fabriquei prancha de surf, a gente vê aqui um acabamento, né, um cuidado, né, uma qualidade, né, no que a gente vê aqui, fantástica, fantástica. Eu queria que você pudesse estar apresentando para a gente mais essa etapa, né, mais essa parte aqui, essa parte interna da embarcação.
Bom, vou começar assim pelo mastro, né? O mastro para quem não conhece, né? É assim, você consegue colocar pressões diferentes no mastro, né? Um dia de vento fraco, você quer um mastro mais mole. Conforme o vento vai aumentando, você quer um mastro bem mais duro para aguentar a vela, né? Então a gente tem um mastro aqui que você, por exemplo, você consegue regular a pressão nele. Aqui embaixo dele tem um pistão. Um macaco hidráulico. Que você lá fora, você vai macaqueando e daí você vai colocando placas embaixo dele. Aqui tem uma placa fixa, aqui já tem uma grossa, e daí conforme o vento vai aumentando, você vai lá, coloca lá uma de 6 milímetros, daí, para esse vento a gente precisa de mais 2 milímetros, você coloca mais 2, e assim mais 2 e mais 2, então você vai regulando a pressão do mastro em relação à pressão do vento. Né? Então porque você não quer estar velejando num dia de vento fraco com o mastro estuporado, com o mastro, sabe, você quer um mastro mais mole um pouquinho. Então você tem essa liberdade de ir colocando e tirando placas e deixando de acordo com o vento. Então a gente percebe que é muito complexo, né? É uma engenharia fantástica para você navegar com um barco de última geração, de competição. É uma engenharia, são os mínimos detalhes que faz uma diferença brutal. Né? Isso eu estou falando em relação a você tensionar mais os estais, que são aqueles estais de carbono que a gente conversou, mas você tem outras regulagens no mastro. Aqui você tem um hidráulico, por exemplo. Esse hidráulico aqui, no top do mastro saem 2 cabos que vão para umas catracas de popa, que a gente chama catracas dos runners. E esse cabo do runner que segura o mastro também, né, durante a velejada, tem um outro cabo que chama o deflector, que é esse cabo aqui que a gente também lá, tudo o comando é lá fora, né? Que a gente está velejando lá fora. Você pode tensionar aquele cabo, trazer aquele cabo mais para dentro e com isso você muda a curvatura do mastro. Então, você quer um mastro, uma vela mais cheia, você quer ver uma vela mais chata, então você vai caçar esse cabo, soltar esse cabo e você muda a curvatura do mastro e com isso você muda o shape da vela. Você trabalha o shape da vela, né? Deixa ela mais chata, mais gorda, né? Que a gente fala. Na proa do barco, bem lá na proa, eu deixei uma luzinha lá de propósito, senão vocês não vão conseguir ver nada. Mas lá tem um outro stay. Então, o que acontece? A mesma coisa, sempre, claro, a gente veleja, né? Sempre em relação ao vento. Então, o que acontece? O vento aumentou. Tá? Você já trocou as chapinhas aqui, mas ainda não chegou na trimagem ideal, na regulagem ideal para você. Então você tem um stay de proa, que você tem o comando lá fora, que você caçando, você traz o stay de proa mais para dentro ou solta o stay de proa, ou seja, você muda o caimento do mastro. O mastro pode estar mais em pé, o mastro pode estar mais caído, então é uma outra regulagem. O grau dele, né? O grau dele, você vai regulando o grau. Exatamente. Isso aí é o reiki do barco. Você trabalha o reiki do barco, que é exatamente o que você falou, o grau dele. Exatamente. Sensacional. São assim, muitas regulagens assim para trabalhar isso aí tudo, para trabalhar as velas, né? Porque você trabalha o mastro e ao mesmo tempo é um conjunto, né? Você está trabalhando as velas, mudando o shape das velas, né? E tudo essa sensibilidade que você tem que ter, né, para poder ficar adequando o barco, né, para aumentar a navegabilidade dele. E isso daí não tem curso, não tem faculdade, não tem nada. Isso aí realmente a pessoa tem que ser como você, né, nascer no mar, né? Na verdade isso aí é os anos, a prática, né? Porque você vai testando e mesmo no próprio barco, esse barco é novo pra gente, tá? Esse barco foi para a água no meio do ano passado e a gente já sabe que ainda dá para tirar mais do barco. Sabe? Então são horas e horas de treino, horas de condições de mar, condições de ventos diferentes, que você vai, claro,
como toda assim, nós temos uma tabela onde você coloca lá dia tal, vento tanto, condição do mar tanto, a gente trabalhou com essa regulagem e a gente vai vendo, esse dia a gente andou melhor, esse dia, então é tudo assim, a gente tem uma curva de performance, né, que você vai formando para você conseguir tirar o máximo do barco. E como esse barco, esses barcos de alta performance são muito complexos. Eles são assim, exige muito da tripulação e por sorte a gente tem aqui bons tripulantes, né? O nosso tático, por exemplo, é o André Fonseca. Ele já fez 4 voltas ao mundo naquela Volvo Ocean Race. Um cara de muita experiência. Nós temos aqui também o filho do Torben Grael, o Marco Grael veleja com a gente aqui também. E ele faz campanha de 49er. Né? Então, são também bastante experientes, sem contar todos os outros, eu não consigo nem mencionar, porque todos têm muita experiência a bordo aqui. Né? Então, só mencionei esses dois que talvez pelo sobrenome vocês possam conhecer, mas e todos têm muita experiência, todos estão na água competindo. Então não é uma coisa, claro que não é uma coisa de uma hora para outra que você chega num barco e faz ele andar no máximo, não é pisar no acelerador. Eu acho que até nem é pisar no acelerador, né? Que o cara chega num carro de Fórmula 1, põe um piloto bom lá, o cara vai fazer um tempo muito melhor do que um cara que, né? Então é isso, eu acho que é esse conhecimento, é o que você falou, horas e horas e horas e horas navegando. Como eu te falei, eu tenho aí, uma estrada longa, né? Eu já naveguei aí muitos anos, quase 40 anos navegando, e a gente vai aprendendo um pouquinho, né? Cada dia aprende um pouquinho. Sem dúvida, e a gente começa a imaginar que uma coisa é a Fórmula 1, né? Existe uma equipe e tudo, mas é um que está pilotando lá e ele vai acertando o carro e vai acertando e vai acertando. Aqui não, aqui você precisa do time todo, né? Tá todo mundo, né, disposto, todo mundo se dedicando integralmente, né? 100%, né? 100, 200%, para que você possa estar fazendo o ajuste do barco e lapidando, né? Que é como se fosse um diamante, você vai lapidando e vai buscando, né? Exigir o máximo dele, é isso que você falou, né? Exatamente. O que é muito legal, o que eu gosto muito, é o tal do espírito de equipe. Né? Aqui que são várias engrenagens. Né? É um reloginho funcionando. Você abrir um relógio, são várias engrenagens ali funcionando. E cada uma delas tem que estar funcionando perfeitamente. Se quebrou um dentinho de uma engrenagem, ou seja, um dos tripulantes errou em alguma coisa, vai prejudicar todo o time, sabe? Então, é por isso que na hora de escolher o tripulante, você vai pegar o tripulante que conhece bem daquilo. Olha, eu quero um proeiro, eu quero o melhor proeiro, eu quero um trimmer de balão, eu quero então você vai buscar o cara específico. Um outro você vai dar oportunidade, que a gente está sempre dando oportunidade, né? Porque o nosso time é um time que acaba criando muitos velejadores, né? Então, mas assim, em si a gente tem sempre o cara certo para a posição certa. A gente começa a imaginar, né? A gente começa a ter assim uma ideia realmente verdadeira, né, do que é, né? Porque muitas vezes a gente vê lá uma equipe, né? A gente não imagina que a pessoa tem que estar 100% focada, né? Tem que desligar lá de fora do planeta lá fora e tá voltado totalmente para cá. Então a vida pessoal dele, todas as coisas que ficaram lá vai ficar em terra mesmo, né? No mar é a equipe e somente a equipe, né? É isso que você falou pra gente. Porque o que acontece em uma velejada, assim, para as pessoas assim que não, aí imagina, o vento tá ali, mas só que o vento ele tá mudando constantemente. A cada minutos ele mudou a intensidade dele. Ele tá lá com 10 nós, ele foi para 11, foi para 12 nós. Daí você tem que regular essas velas para aquela condição. A cada 2 minutos o vento estava numa direção lá a 100 graus, ele foi para 110 graus, ele rondou um pouquinho, você tem que regular a vela para aquele. Então a concentração é difícil, porque você manter a concentração por muito tempo não é fácil.
Tá? Mas se você perde uma rondada de vento, se que o tático não viu uma rondada e o teu adversário aproveitou dessa rondada, você já está perdendo. Então a gente está assim, cada um na sua função. Né? O barco é assim, tenta velejar o mais silencioso possível, porque todo mundo sabe o que fazer. Né? Então tem uma conversa entre um e o outro, mas aquela coisinha assim. Mas eu estou vendo a minha área. Se eu vejo alguma coisinha que eu possa mexer na minha área, eu vou e mexo. O cara que veleja no grande, trabalha o grande. O cara que trabalha no balão, mas isso aí é constante. É uma coisa assim que não é que você põe numa posição e vai. Não. Sabe? Então, por isso que eu te falo, a concentração máxima o tempo todo e, assim, trabalhando, não para de trabalhar, nenhum momento. Então, é isso que eu fico imaginando, que nem você falou que você fez uma lá, Buenos Aires e Rio de Janeiro. Né? Então você fica o tempo todo que você está dentro da embarcação, você está adequando o barco para cada minuto, para cada novidade que o tempo vai mudar ou que o vento venha a mudar, você está então em movimento constante com o barco. Não, óbvio, é claro que é uma regata muito mais longa, né? E vai ter um momento que você vai ter turnos, né? Que você vai descansar, porque concentrar durante o dia é uma coisa, concentrar durante 10 dias é diferente, né? Mas daí você vai revezando, né? Então, você vai descansar aquela horinha, daí tem o outro lá que vai ficar aquela hora concentrado, daí deu a hora dele, daí o outro vai subir e vai concentrar. Então o barco vai estar sempre navegando assim o melhor possível, né? Então aqui a concentração é máxima. É claro que um cara não vai conseguir ficar lá 10 dias lá em cima, mas é isso aí, é concentração o tempo todo e dando o melhor o tempo todo. Não, sem dúvida, equipe. E existe uma diferença entre navegar durante o dia e durante a noite? Ou para vocês não importa? No nosso caso, não importa, porque assim, o que acontece? Você, durante o dia, tem luz, você consegue ver as ondas, é tudo um pouco mais fácil, né? Bem mais fácil, né? E chega à noite, o que acontece nessas regatas longas, por exemplo? Vou te dar um exemplo. A gente todo ano tem a regata Santos-Rio, que ela acontece sempre em começo de novembro. Uma regata longa, uma regata de 220 milhas. E o que acontece? Você sai de Santos, navega aí o dia inteiro, quando chegar lá no final de tarde você já está por volta de Ilhabela e tal, não sei o quê. A maioria dos times, quando começa a escurecer, já estão cansados. E daí o que? Ou o mar tá ruim, ou aquela coisa assim. Então começa a cair a concentração, começa a cair a performance. Mas o nosso barco aqui não tem essa, que é a exigência máxima. Aqui, se tiver que descansar um pouquinho, vai descansar na borda, pendurado na borda, fazendo escora e preparado para qualquer mudança. E sempre olhando, né? Porque o que é navegar? Navegar é você olhar a natureza. E se você vê que está chegando uma nuvem mais escura, o que é ela? Ela pode estar trazendo um vento. Então você tem que estar sempre antecipando a jogada, porque você não quer ser pego desprevenido, né? Você está com umas velas todas em cima e está chegando uma nuvem super preta e a gente sabe, né, que está trazendo um vento, alguma coisa assim, e você não viu. E de repente entra aquela rajada, já rasga a vela, já tomba tudo, ou você tem que fazer aquela mudança assim em cima da hora com tudo acontecendo. Então a experiência te traz esse tipo não de conforto, vamos dizer assim, né? Porque você consegue ver alguma coisa acontecendo, você fala, ó, pessoal, vai aumentar o vento, já deixa uma vela de stand-by aqui, uma vela de tempestade de stand-by, deixa já tudo preparado, que se a gente vê que chegou, começou a aumentar, já troca, e quando o vento entrar forte, você já está com a vela própria para aquele vento. Né? Não é aquela coisa que te pega de desprevenido, que o barco tomba, que rasga a vela, que você daí tem que fazer uma manobra durante o vento forte, que é muito mais complicado do que você ter antecipado. Então, é aquele tipo de experiência do navegador, de estar sempre olhando para fora. A gente está navegando, olhando para as velas e olhando para a natureza, né? Porque vem aí uma nuvem, vem uma chuva, a gente também consegue ver. Muitas vezes você está vendo e você vê um lugar de calmaria.
Você olha e fala, nossa, ali não tem vento nenhum, a gente vai se meter naquele buraco, vamos parar ali. Então você tem que ter essa percepção e, poxa, olha, vamos cambar. Vamos para lá, que lá para lá tem um pouco mais de vento. Então é aquela coisa de sempre estar olhando para fora. Quando você fala cambar, a ideia que dá é que você volta um pouquinho, você sai um pouquinho da tua rota para poder ganhar vento, é isso? Cambar é assim, você está navegando em uma direção, tá? E daí você vê que, por exemplo, lá, no caso que eu citei, você vê que logo à frente não tem vento, tá? Bastante liso o mar, assim você vê. Então cambar é você trocar as velas de posição e seguir em outro rumo. Para poder ter um aproveitamento do vento que está vindo lá. Ou se desviar daquela situação. De repente ali tem pouco vento, mas você vê que um pouco mais para cima tem um pouquinho mais de vento. Então você camba, você muda a direção do barco e vai buscar aquele outro vento, por exemplo. Tem que ser um outro atleta, né? E além disso tem que ter uma habilidade, né? Uma experiência, porque nem tudo, né, a tecnologia traz para você, né? Por mais que a tecnologia venha trazer para você, né? Você tem que ter aquilo que é teu, né? Claro, é a experiência, né? É o conhecimento, né? E aí esses grandes atletas aí que eu citei alguns nomes e que a gente tem grandes velejadores no Brasil, né? Como vocês sempre acompanham as Olimpíadas, um dos esportes que mais trazem medalhas para nós é a vela, né? Então nós temos excelentes atletas e nesse quesito aí o Brasil está muito bem de velejadores e são muito experientes. Então é aquela coisa que se eu te convidar para navegar um dia comigo, a gente vai sair e assim, você não vai conseguir assim ver o que eu estou vendo, por exemplo. Você vai olhar o mar, ó, mar lindo, tá brilhando, tá não sei o que, mas eu consigo ver uma rajada mais forte. A rajada é um vento que está entrando, até um vento um pouquinho mais forte que está entrando. Eu consigo saber se a rajada ela vem mais favorável ou menos favorável, porque você está navegando lá com um vento de 100 graus. O vento está constante. Daí vem uma rajadinha. Eu olhando para o mar, eu olhando o vento na água, eu consigo ver se essa rajada está vindo de 100 mesmo, vai ser só um vento mais forte, ou se essa rajada vai ser mais favorável e vai vir de 110, por exemplo, ou vai ser menos favorável e ela vai vir de 90. Eu consigo ver isso na água. E assim, as pessoas que não estão acostumadas com isso, não vê, vai ver um crespinho na água e não sabe... não vai saber dizer, né, se está vindo mais vento ou se esse vento muda um pouquinho o ângulo dele ou não. Então é aquela tal da experiência, né, de estar ali navegando todo dia. É uma profissão, né? É um esporte muito, muito bacana. Fora de série. E aqui a gente vê que existem alguns tirantes aqui, né? Esses tirantes aí, eles... Qual a função deles? Então, na verdade é o seguinte, a gente vai cortar um pouquinho, eu vou mostrar inclusive a popa do barco. Esse barco, se você reparar, que a gente passou lá em cima do barco, ele é bem clean. Ele não tem muito cabo em cima do barco. Então, mas só que esse barco tem sistemas de tudo quanto é maneira. Tem muitos sistemas, né? E são reduções, são cabos assim, né? Com reduções assim, sabe? Que você lá de cima você consegue trabalhar para caçar uma vela, para soltar uma vela, para tudo. E assim, esse barco tem quilômetros de cabo, tá? Se você colocar em linha reta, são quilômetros de cabo aqui. E isso tudo, você navegando, muitas vezes você tem que recolher muito cabo. Esses cabos ficam em cima do deck. A gente brinca que é uma macarronada em cima do deck. E nesse caso a gente tem rolos que você vai puxando e esses cabos vão sendo enrolados dentro do barco. Eu vou te mostrar, isso é bastante interessante, bastante legal, mas assim, tem muito sistema dentro do barco para poder ter o máximo de regulagem possível das velas, né? Então você tem para caçar, para soltar, para deixar ela mais gorda, para deixar ela mais chata, para tudo, sabe? Tem muita regulagem as velas do barco. Bora lá então, vamos lá conhecer mais um pouco do barco então. Então, pessoal, vou apresentar aqui um pouquinho o barco aqui. Essa é a parte da popa do barco, tá? Bom, eu como comentei aí no início, é um barco de 44 pés, né? Apesar de ele parecer muito grande, mas
vocês podem ver como ele é baixo, né? O perfil dele é muito baixo, é um perfil moderno. Os barcos antigamente tinham assim um pé direito muito alto, muito grande, e os projetistas foram achando essa linha de barco. Os barcos modernos são bem baixos, né? Você vê como é baixinho aqui, né? Mas voltando aos sistemas do barco, né? Ó o que você pode ver aqui, ó quantos rolos, a gente chama reelers, né? Então, cada cabo que você puxa lá em cima do barco, que você caça um barco e sobra metros e metros em cima do barco, para não ficar aquilo lá que de repente alguém pode tropeçar ou pode prender em alguma coisa e atrapalhar a manobra, você sempre tem como puxar um outro cabinho e isso vai enrolando os cabos nesses sistemas. Tá? Esse aqui é um dos sistemas mais bacana que talvez o Nelson vai poder reproduzir uma baixada de balão nossa. Porque o balão, depois eu acho que eu vou conseguir falar para o Nelson poder passar isso para vocês, é aquela vela que parece um balão, uma vela redonda, que é para navegar em popa. Tá? É uma vela gigantesca que você navega em vento em popa. Só que essa vela, ela tem uma área de 200 metros quadrados, gigantesca. E com vento forte, principalmente com vento forte, para baixar aquilo, precisa de, sei lá, 3, 4 caras puxando aquela vela para baixo e para tentar colocar ela do barco, porque, como eu te disse, você navega contra o vento, você navega a favor do vento, então você vai mudando de velas. Então, por exemplo, você está navegando em popa com essa vela em cima e daí você vai montar uma boia e entrar no contravento. Então você vai ter que tirar essa vela. Primeiro, você vai subir uma vela de contravento e depois você vai abaixar essa vela. Só que é uma área gigantesca. E esse barco tem um sistema assim muito legal que vocês vão poder ver em vídeo. A gente chama de grinder. Depois eu vou mostrar lá para fora para vocês. Mas a gente tem 2 tripulantes que são muito fortes. Os caras têm 110, 120 quilos, são fortes pra caramba porque tem que fazer uma força descomunal. E eles conseguem rodar o grinder lá em cima, que roda essas são tudo presos em engrenagens, e roda esse healer, eu disse de healer, vamos dizer, esse carretel, né, para falar para vocês, um carretel. E daí, no meio daquele balão tem um cabo, e esse cabo ele vai estar lá preso no balão, ele passa lá pelaquela gaiota de proa, que é uma entrada ali na proa do barco, esse cabinho vai até a popa do barco, que vocês não conseguem nem visualizar, mas está lá no fundo, tem um botãozinho lá, daí esse cabinho vem até chegar aqui. E quando, na montagem da boia, quando está chegando a montagem de boia, que tem o sinal de abaixar o balão, esses caras começam a rodar aquelas manivelas que nem qualquer coisa, que os caras são muito fortes, e aquele cabinho vai enrolando assim e chupa toda aquela vela para dentro em segundos. Uma coisa que, sabe, é fantástico, assim, de ver é fantástico, que isso, e fora o fato da segurança de a vela não cair na água, que se uma vela cair na água e ela apoia no mar, acabou a regata, que até você conseguir tirar essa vela da água, você já perdeu minutos, você já perdeu barcos, posições, né? Então, fora o fato da segurança de trazer essa vela segura para dentro do barco, abre a possibilidade do tático chamar um call de última hora, ou fazer uma chamada de última hora, que normalmente na boia que a gente vai montar lá, baixar esse balão, são 2 boias. Tem uma boia à direita e uma boia à direita e uma boia à esquerda. E de repente essa área de regata tem mais vento que aquela área de regata. Ou de repente vem um barco muito próximo de você com compromisso. Que o velejar não é só sair dando cambada por aí, né? No velejar tem um livro dessa grossura de regras de regata, né? Então sempre tem um que tem direito de passagem sobre o outro, então tem várias situações. E o tático é aquele cara que é o responsável por dizer para onde você vai. Então,
se antes, você tem que baixar o balão muito antes, porque tem muitas pessoas para baixarem esse balão lá. E o tático, sabendo que ele consegue colocar aquela vela em segundos para dentro, ele espera até o último momento para, de repente, sair de um compromisso com outro barco ou entrar em compromisso com outro. E no último segundo, ele faz o call. Então, em vez de ir para aquela boia da direita, vão boia para a esquerda. Sem esse sistema, você tem que baixar o balão bem antes, porque demora muito mais para você colocar. Exatamente. Com a mão de obra, vamos dizer, com os caras abaixando, você vai levar minutos para colocar essa vela para dentro. Sendo que com esse sistema você leva segundos. Então o cara vai. A gente, vamos baixar. E o cara esperando até o último momento, porque ele tá vendo uma coisa que de repente você não tá nem vendo, nem enxergando, que ele quer ter compromisso com outro barco, ou ele decidiu que, 2 barcos foram para lá, não, então eu vou para lá. Então ele tem isso. Isso é muito interessante e, assim, muito valioso, sabe? Valioso não no sentido financeiro, né? É no sentido de ganhar uma regata, né? De abrir possibilidades para o tático. Então, pessoal, aqui vamos dizer aqui que é o cérebro do barco. É aqui onde tem o processador do barco. E que, inclusive, aqui a gente tem um sistema que é único no Brasil, tá? A gente trouxe um sistema que a gente usava nos barcos da Europa, que é mais rápido do que o sistema que normalmente se usa aqui no Brasil. Chama sistema Faro, tá? Tem um processador bastante rápido. E aí, como vocês podem ver, tem um computador, né? Esse computador ali, o navegador, um dos tripulantes é o navegador. Ele é responsável por fazer a navegação do barco durante a regata. Ele é que vai por exemplo, ver se tem que ele vai ter uma carta náutica ali. Ele vai ver se tem profundidade, se, por exemplo, tem alguma pedra, ou, por exemplo, como a gente plota as boias antes, ele vai saber a hora que você tem que cambar ou dar o jaibe. Cambar é com vento em proa, né? Mudar de direção com vento em proa. E o jaibe é mudar de direção com vento em popa. E ele vai te dizer, porque ele tem ali tudo plotado ali no computador dele, ele vai te dizer o momento, ele vai falar pro tático, vai falar, olha, para mim já deu o leyline, ou seja, já deu a linha para chegar na boia. E o tático, ele vai fazer o call dele, ele só recebe essa informação do navegador e o tático vai falar, não, para mim tá cedo, porque ele está vendo alguma outra coisa, né? O último call sempre é do tático e o navegador só fornece informações para ele. E daí a gente tem ali, como você pode ver, tem um computador e lá fora ele tem um iPadzinho. E o iPad repete todas as informações do computador. Então, né, porque ele para não sair com um computador gigante lá fora, ele tem um iPadzinho onde mostra a carta e tem todas as informações que ele precisa passar para o tático, né? Aqui é o sistema de leme do barco, né? Que vocês viram as rodas de leme do barco. Aqui tem um sistema bastante interessante também, que poucos barcos, não, nenhum barco no Brasil tem. Tem um barco que chegou agora que tem esse mesmo sistema, é um ProTrim. Que na verdade isso aqui é uma caixa de engrenagens. Isso aqui é para você trabalhar uma vela lá de cima, só que se você não tivesse esse sisteminha aqui, você teria que estar usando mais um montão de moitões, sabe? Teria que fazer uma cascata com um monte de moitões. E aqui tem algumas engrenagens que deixam a coisa muito mais simples, né? Bom, isso sem ter muito mais cabo, muito mais moitões a bordo. Aqui, se vocês conseguirem ver, já tô até deitado aqui. Olha as manobras. Olha lá, a polpa do barco termina lá, né? Mas para todo lado que você vê, se você conseguir filmar por aqui, assim, por esses cantos aqui, são cabos e cabos e cabos que passam de vários sistemas, né? Apontando aqui para cima, por exemplo, olha lá. Tudo para regular as velas, né? Quanto mais regulagem uma vela tem, você consegue tirar mais daquela vela, né? Porque tem alguns barcos que é muito simples, né? Você só consegue pôr uma tensãozinha nela, e esse barco não, você consegue mudar o shape da vela de várias maneiras.
Eu acho que é isso, pessoal. É assim, tentei assim ser o máximo. Vamos ver. Claro, né? Porque tem nós temos aquela nossa linguagem própria, que é uma linguagem complicada. Eu tentei passar para vocês aí um pouquinho aí da minha experiência e do que é o barco, um barco de competição. Eu acho que vai dar para vocês poderem curtir essa matéria aí. Então, galera, aqui a gente vai estar mostrando para vocês a funcionalidade do barco, né? Os recursos que ele tem, né? Como funciona. Então, o Sérgio aqui com o Rafael vai estar explicando para a gente. Vamos lá, então? Então, como eu havia dito lá embaixo, que tem aquela vela balão, né? Que é uma vela assim, bem muito grande, né? Quase 200 metros de área vélica, 200 metros quadrados de área vélica, você imagina, né? Então, como eu comentei, para baixar uma vela usando as pessoas demora muito e a segurança não é tão grande. Daí a gente tem esse sistema que chama grinder, que você consegue recolher ela rapidamente, tá? E não só recolher as velas, como colocar as velas também, né? Então você sobe as velas e desce as velas. Então funciona assim. Você tem essas manivelas aqui e tem esses botões aqui embaixo, tá? Se, por exemplo, eu aperto esse botão, eu vou estar funcionando aquela catraca lá, ó. Tá, eu estou rodando aquela catraca. Se eu tiver uma driça naquela catraca, ou para subir uma vela, ou se eu tiver uma escota naquela catraca, que é o que trima a vela, que traz a vela, vai estar funcionando. Aí eu tenho para essa, se eu tenho para de cá, para outra, né? Também, ó, todas funcionam. E esse aqui, por exemplo, e esse outro aqui é aquele do retriever, né? Que se você apertar ele, você vai estar pondo em funcionamento aquele healer lá embaixo, aquele carretel lá embaixo, que você rodando aqui, você vai enrolar aquele cabinho e vai puxar a vela para dentro do barco assim, em segurança e muito rápido. E daí, claro que tem também o outro, tem esse outro azulzinho, que é a vela mestra, que é aquela outra catraca de trás, ó, que regula a catraca de trás. E, bom, então isso aqui, dá uma agilidade tremenda para subir e descer vela, né? Então quer dizer que aqui é onde que fica o pessoal mais forte aqui, né? Agora eu vou dar um exemplo, que o Rafael é mais forte que eu, né? Por exemplo, a gente vai, que são em dois que trabalham aqui, né? Pega um aqui, a gente espera o call do tático, né? A hora assim que ele fica esperando o momento certo, e daí a gente começa os dois assim, mas assim, a milhão, né? Fantástico, fantástico. Aqui a gente sabe que lá no mastro, lá você tem, ó, você estava conversando com a gente, tem uma biruta lá que a gente consegue identificar por aqui, né? Lá na ponta do mastro lá. Isso, não é só a biruta, né? Na verdade ali é uma estação de vento, né? A biruta, ela, o que ela faz? Ela vai transmitir aqui para esses eletrônicos aqui, esses repetidores aqui de baixo, a direção do vento. Lá também vocês vão ver que tem uma espécie de umas rodinhas que vão transmitir aqui para os repetidores aqui de baixo a intensidade do vento. E daí, se vocês quiserem, eu vou mostrar para vocês agora algumas funções que assim a gente tem assim para ajudar na navegação, algumas informações. Perfeito, vamos lá então, vamos lá. Então, pessoal, como eu comentei, né, lá em cima no top do mastro tem a estação de vento, que ela vai captar todas as informações e transmitir para esses aparelhinhos aqui. São 1, 2, 3, 4, 5 display. E cada display desse consegue repetir as informações que são recebidas lá em cima. Por exemplo, esse primeiro display já no caso aqui não vem de cima do barco, na verdade vem de um sensor de velocidade que tem no fundo do barco. É para dizer a velocidade do barco, em inglês boat speed, né? Tá 0 porque a gente está em terra, né? Mas esse aqui vem então de baixo do barco. Já esse não, esse já vem de cima do barco. Chama True Wind Angle. O ângulo que o vento está entrando na embarcação no rumo que você está seguindo.
Um pouco mais complicado, mas fica mais fácil de explicar aqui. Esse já é o True Wind Direction. Esse aqui é a direção real do vento. No caso de hoje, o vento está vindo de 159, 160 graus. Isso aí seria um sueste, quase um sul, né? Porque o sul é o 180. E então seria um sueste quase sul. E aqui embaixo está dizendo a intensidade do vento. Então está dizendo que tem 6 nós de velocidade, então é True Wind Speed, a velocidade real do vento. Então no caso aqui está variando entre 6, 6,1, 6,2, 6,3. Aqui embaixo a gente tem umas informações assim que é em relação ao mastro, né, que eu tinha comentado, que é o tal do deflector, que eu comentei lá, que ele muda o perfil, né, ele trabalha o perfil do mastro. Eu tenho o rake, que é aquele side proa lá que você mexe no caimento do mastro, você quer mastro mais em pé, mais deitado. E tem outra informação que é o forestay, que é o stide proa, que justamente é isso, você consegue caçar o stide proa, soltar o stide proa. Mais embaixo nós temos aqui o heading. Heading é a bússola do barco, né? É para o rumo que você está fazendo. No caso aqui a gente está com um rumo de 16 graus, quer dizer, quase norte. Se a gente estivesse navegando, a gente estaria indo em direção ao rumo norte, né? Que norte é 360, aqui está com 16 graus, um pouquinho, né? Mas é norte, seria um norte. Aqui mais embaixo está um 999 aqui, mas é porque o barco está em seco. Na verdade, isso aqui, essa informação vem debaixo do barco, tem um sensor de profundidade e te diz quantos metros tem abaixo da quilha. Porque eu acho que eu não comentei antes, mas esse barco tem um calado de 3,15 metros. É um calado bastante alto, né? Então você tem que ter o cuidado para você não encalhar, você não bater em pedra e essas coisas. Então a gente consegue monitorar através dessa informação aqui quantos metros de água tem embaixo da quilha. Então você tem aí 2 metros embaixo da quilha, ó, presta atenção, ó, estamos com 1 metro debaixo da quilha. Principalmente no canal de São Sebastião, lá tem uma regata que é feita no canal de São Sebastião, ali entre Ilhabela e São Sebastião, que quando tem vento sul, por exemplo, você tem que navegar muito ou do lado de Ilhabela ou do lado de São Sebastião, porque a corrente é muito forte no meio do canal. E se você tiver aquela tal que todo mundo comenta, né? Ir contra a corrente, né? Então, quanto menos corrente, melhor, né? Se você estiver no meio do canal, a corrente é tremenda, não vai te deixar você progredir rapidamente. Então a gente tem que ir no limite, mas assim, dá até dor no coração, porque a gente camba com 30 centímetros embaixo da quilha, sabendo que você anda alguns metrinhos a mais, você pode estar encalhando ou batendo em uma pedra ou outra. Então aí é a função do navegador, que ele vai estar olhando ali, monitorando e passando para o tático. Olha, tem que cambar, ó, temos mais tantos comprimentos de barco, tem que cambar. Então é essa a função aqui, da profundidade, tá? Tem mais outras, você consegue tirar mais algumas informações assim, mas basicamente são essas aqui. E isso o que? Ajuda muito na navegação, são informações, né, que você vai tendo, e com essas informações aqui, os trimmers, né, que são os tripulantes que regulam as velas, vão vendo se o vento aumentou, se o vento mudou de direção, e assim vai. Então são informações assim muito úteis na velejada. Então, aqui nós temos 2 rodas de leme nesse barco, né? E aí a gente perguntou, né? Poxa, então são 2 direção que o barco tem, como é que funciona? E aí o Sérgio vai estar explicando para a gente qual é a função de ter 2 rodas de leme. Então, o motivo de ter 2 rodas de leme é que, como vocês podem reparar, o barco é bastante largo. O barco tem 4 metros de largura. Então, se você tivesse uma roda de leme só, ela teria que ficar no meio do barco, né? E você não conseguiria visualizar a vela, as ondas, porque o timoneiro, que é o piloto do barco, ele está aqui timoneando, mas ele está
constantemente olhando as ondas para aproveitar as ondas, para descer umas ondas, para não pegar uma onda muito de frente. Então ele está aqui toreando as ondas e ao mesmo tempo ele está olhando as velas, que as velas tem toda aquela eletrônica que ele vai estar olhando. Normalmente esse barco aqui navega contra o vento a uns 35, 38 graus contra o vento. Então a gente com um vento X lá, a gente determina que o melhor ângulo para se navegar é 38. Então o cara vai tentar manter aquele ângulo de 38, vai para 39, 38, ele fica ali trabalhando. É bem complicado, porque ele tem que ficar olhando essas informações do mastro. Ao mesmo tempo, claro que as velas, elas têm umas lãzinhas, né? E você tem que tentar manter as lãzinhas paralelas, que se tem uma lãzinha de barlavento, de onde o vento entra batendo, significa que o barco está muito aproado. Se a lãzinha de sotavento, que é o lado da onde o vento sai da vela, estiver batendo, significa que o barco está muito arribado. Então o cara tem que estar aqui tentando manter as lãzinhas mais paralelas possíveis e com todas as informações da eletrônica. Então ele fica aqui timoneando o tempo todo. E claro que a gente está paradinho, retinho aqui, que seria um caso do popa, tá? O barco em popa, o barco vai reto na água, né? Porque o vento está levando. Mas, ao contrário do vento, do contravento, que eu comentei aí que o barco aqui navega entre 35, 38, 40 graus, o que acontece? São o vento entrando de proa, ou seja, o barco ele aderna, né? Como vocês têm visto aí por aí os barcos navegando, ele aderna. Então a gente tem um stepzinho aqui muito legal que a gente faz assim para compensar. Senão o cara fica todo torto aqui durante horas assim, é cansativo. Daí o que a gente pega? A gente pega isso aqui, ó. E aí o cara fica confortável, porque o barco vai estar adernado e ele vai estar praticamente reto, não vai ficar se contorcendo do todo. E sabe, porque durante horas, né, você numa posição acaba doendo, né? E haja coluna, exatamente. E daí isso aí ajuda também o timoneiro a poder ficar um pouquinho mais confortável. É isso aí, show, fantástico. Agora nós viemos aqui para a parte externa, né? A externa inferior do barco, né? A parte inferior do barco, o Sérgio vai estar explicando para a gente aqui peso, né? A dimensão aí das peças, né? Para que elas são utilizadas. Tá, bom, vamos começar assim por uma coisa que eu falei lá no passado lá, que é o porquê desse barco morar em seco, né? Tem barcos que usam uma tinta venenosa, né, para não criar craca quando está na água. Esse barco aqui, como vocês podem ver, ele é polido, ele não tem tinta nenhuma. Então se a gente deixa esse barco na água por mais de um dia, começa a criar um liminho, no dia seguinte já começa a criar umas pontinhas de craca. O que é feito durante o campeonato para que isso não aconteça? Todos os dias tem uma outra pessoa da tripulação que é o mergulhador. O mergulhador mergulha com garrafa, né, porque é um fundo grande, e todos os dias, antes da regata, ele vai passar um paninho para o casco ficar sempre limpo, porque é performance. Se você navegar com o casco o mínimo que sujo, você está perdendo velocidade em relação ao teu inimigo. Então todos os dias tem um mergulhador que vai mergulhar antes da regata e limpar o casco. Tá, isso aí é interessante também, que as pessoas pensam, poxa, mas então tudo bem, mas o barco mora em terra, não passa essa tinta venenosa. Mas e daí? Como é que faz, né? Tá indo para o mar? Daí a gente tem um mergulhador para poder manter o casco limpo, tá? O que a gente percebe é que são os mínimos detalhes, né? São os mínimos detalhes. Imagina, a pessoa tem que mergulhar, ela tem que fazer essa manutenção toda debaixo da água, né? Passar um pano para poder manter a performance, que realmente o atrito vai diminuir, né? Senão o atrito fica grande e vai perder velocidade. Exatamente. E o peso dele, né? Pelo que a gente estava conversando antes da gente estar gravando, o peso do barco é menor do que dessa peça aqui. Exatamente. Aqui nós chamamos de bulbo, tá? Mas para vocês assim parece um torpedo, né? Parece um torpedo. Esse torpedo aqui, ele é feito de chumbo, tá? Então que é um metal bastante pesado, né? Então, vamos dizer assim, para ter uma noção, sabe um João Bobo? João Bobo é aquela coisa que tem aquele pezinho embaixo, você brinca com ele vai para lá e volta, porque ele tem um peso, passa um peso maior embaixo do que em cima. E o veleiro é a mesma coisa. Esse bulbo aqui, por exemplo, ele pesa 3.200 quilos.
E o barco inteiro pesa 5.200 quilos. Ou seja, tem muito mais peso aqui nesse bulbo do que no barco inteiro. Que você pensa, tem a lâmina, tem o casco, tem o motor do barco, que a gente não viu, mas é um motor pequeno, tem todas as ferragens do barco, tem o mastro, tudo aquilo pesa 2.000 quilos, vamos dizer, menos que essa peça aqui, tá? E justamente para você conseguir manter o barco o mais em pé possível, né? Porque assim, para gente que navega, o ideal assim de uma boa navegação é você tentar manter o barco o mais plano possível. Que se você tem um barco assim e ele aderna, a água vai ficar pegando aqui, você perde linha d'água. Uma vez que o barco começa a sentar mais na água, essa água vai vir até aqui, então você tem mais linha d'água, você tem mais aproveitamento do casco. Então o barco ele é mais rápido, né? Então o que a gente quer é ter as velas o mais próxima possível, né? Entra uma rajada, você tem que soltar, porque quando entra uma rajada, um vento mais forte, o barco vai tentar adernar. Mesmo com toda a tripulação lá, o barco aderna. Daí você solta um pouquinho, mas imediatamente a rajada passa, você vai caçar. E esse bulbo faz com que esse barco se mantenha o mais reto possível. Claro que tem vento de todas as intensidades e tem hora que você tem que diminuir a área vélica, né? Porque é muito vento, daí você tem que estar com umas velas bem pequenininhas, mas sempre na teoria de manter o barco mais plano possível, para aproveitar a linha d'água do barco, o contato do barco na água o máximo possível, né? E claro que também aí, né, como eu te falei, são N fatores, mas óbvio que tem situações que tem pouco vento, por exemplo, que daí você quer tirar um pouco de linha de área da água. Então você tem uma tripulação de 900 kg que você desloca a tripulação o mais para a proa possível para tentar fazer com que a popa levante um pouquinho e tire um pouco de arrasto ali, né? Mas aí no caso de pouco vento. Então essas coisas, até no caso de pouco vento também, é interessante, porque a tripulação, por isso que a tripulação é muito importante, o peso da tripulação. Porque com pouco vento, o barco ele não vai adernar, porque tem pouco vento, né? Então o barco não vai adernar. Então o que a gente faz? A gente faz com que a tripulação, que normalmente navega a barlavento para manter o barco reto, ao contrário, a gente leva a tripulação para o outro lado para tentar forçar a adernar um pouquinho o barco, para tentar com que as velas se calcem melhor, assim, sabe? Então mas é que são tanta, mas é isso, a função do bulbo é manter o barco em pé o máximo possível, vamos dizer. Aí além disso a gente vê aqui que a gente tem a parte do motor, né, que é para manobra, né, isso, né? Ah, peraí, vou mostrar uma coisa interessante assim para quem não conhece, né? Que tudo a gente pensa em hidrodinâmica, né? Hidrodinâmica é isso aqui. Olha o perfil dessa quilha, né? Para você que já fez prancha de surf, você sabe o que é um perfil. Olha o perfil dessa quilha, olha a saída da água, né? Entrada da água, saída da água. Ela é linda, né? Muito lindo o perfil da água. E a gente o que? A gente arrasto, tudo é hidrodinâmica. Então, até nisso o barco é pensado. Vou mostrar o hélice para vocês como é que funciona. Então, bom, pensando sempre em hidrodinâmica e em arrasto, né? Então até o hélice foi projetado para ter o mínimo de arrasto possível, né? Quando você está motorando, que você está indo para a regata, entrando no clube, o hélice fica aberto. Rafa, mostra o hélice aberto. Aí o hélice está em funcionamento, ele está rodando, o barco está trabalhando com o motor. Óbvio que em regata não pode usar motor, né? Então, 5 minutos antes da largada, todos os barcos já tem que estar com o motor desligado, né? Por regra. Então, você desliga o motor. Mas você imagina o hélice assim, a água batendo nesse hélice aí, o arrasto que dá. Daí o que acontece? Olha o que esse hélice faz, ó. Ele perfila, a água passa e o arrasto tem um pouco, mas é muito pouco, né, em relação ao hélice aberto, né? O atrito é bem menor, né? Não vai ter tanto atrito e não vai segurar, realmente. E ali atrás a gente tem o quê? O leme dele, né? Exatamente, o leme dele, que ali as duas rodas, né, que tem lá em cima, fazem girar, é o que governa o barco, né? Na verdade, aquilo lá é que você dá direção ao barco.
E fora isso, é um barco fantástico, um bom gosto, né? A gente vê aí o design dele, né? A pintura, fantástico, fora de série. Dessa vez o meu chefe, né, o Eduardo Souza Ramos, ele decidiu não colocar nenhum patrocínio, né, no barco em si, né? Porque o último barco nosso, como eu te mostrei ali, o barco chamava Pajero, né? Tinha o gato, que é um gato, que o Pajero é um gato do deserto lá. E a gente já teve barco chamado Mitsubishi Motor, já teve barco chamado Lancer Evolution. Esse barco ele quis que chamar ele de Fênix, ele fez essa gráfica linda aí dessa águia, mas você, vendo agora, que nem você fez a filmagem do casco, né? Ela não faz muito sentido, mas quando vocês virem a filmagem que o Nelson vai mostrar para vocês, as velas têm a continuação dessa gráfica, então as asas da águia estão nas velas, então o barco navegando, ele fica muito bonito de ver, porque tem a águia no costado e a asa, vamos dizer assim, está nas velas. Que ela vai estar voando, né? A ideia é essa. Exatamente, né? A ideia dele foi essa, que ia ser um barco rápido e ele queria um barco, uma águia, né? Sem dúvida, e bom gosto acima de tudo. Não só o bom gosto, né? O bom gosto, lógico, que impera a qualidade, né? Do material que vocês têm na mão, do equipamento que vocês têm e os profissionais, né? Que não adianta nada você ter um Fórmula 1 e não saber andar, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é só agradecer, né? Porque o nosso chefe, o Eduardo, dá essa possibilidade de você ter esse material. É só agradecer, porque o custo disso tudo é muito alto, né? Então a gente, assim, eu e a minha tripulação só podemos agradecer, porque é muito difícil você ter uma máquina de regada dessa. Se você está na Europa, nos Estados Unidos, vão ter vários barcos desse, mas a gente conhece, né, o Brasil, onde a gente vive, tudo é tão complicado, né? A vela, conseguir um patrocínio para a vela é super complicado, porque é um esporte que não tem uma mídia. Aí o que vocês estão fazendo hoje, nossa, é uma coisa muito legal para a gente, porque vai estar divulgando a vela oceânica de alta performance, um ou outro vai estar vendo essa matéria, vai estar falando, puta, sabe, gostei, eu vou querer velejar, ou até um outro que seja um empresário, vai ver essa matéria e falar, por que não? Sabe, vou ter um barco também, né? Então isso que vocês estão fazendo, sabe, tá ajudando a vela nossa, porque realmente tudo é muito caro, e para ter um barco desse aqui no Brasil, assim, que nem eu tô te falando, o barco mais moderno que tem aqui no Brasil, né? Precisa de pessoas que gostem muito da vela, porque se o retorno não é um retorno, o dinheiro que foi gasto nesse barco, se coloca lá na televisão aberta, em propaganda, vai ter muito mais retorno de mídia do que a gente num campeonato dentro de um clube, que tem claro que aqui tem vamos dizer, tem um perfil, né? Porque a Mitsubishi Motor faz uns carros de um valor, né? Para um pessoal de um poder aquisitivo talvez um pouquinho mais alto, e daí dentro dos clubes tem esse perfil. Então consegue, mas é muito pequeno, né? A gente está falando de um clube, não estamos falando de um Brasil, de uma televisão aberta que são milhões de pessoas vendo. Então realmente o retorno é muito complicado. Você vai bater num patrocinador, imagina o que tem de empresas, você bate na porta, eles veem o barco, um projeto bacana, e a primeira pergunta que eles vão fazer, mas qual é o meu retorno? O que eu vou ter de retorno? E aí você vai falar, olha, é difícil, o canal na televisão de vela só lembram da gente 6 meses antes das Olimpíadas, porque tem aquela história de trazer medalha. Acabou as Olimpíadas, 6 meses depois já corta os patrocínios. Então é uma coisa assim bem, sabe, delicada. Então a gente está trabalhando, sabe, divulgando para ver se a gente consegue mudar isso, né? Não é fácil, óbvio, né? Que é um esporte realmente que tem um custo, mas tem muitas pessoas que poderiam estar nesse esporte e não estão, talvez assim por falta de conhecimento, né? Tem pessoas que vão olhar isso aí agora e talvez um ou outro vai falar, nossa, gostei, quero fazer. Sem dúvida, a divulgação é tudo, né? A oportunidade, né, que você nos deu, a gente agradece, né, de você estar abrindo, né, essa particularidade, né, as portas para a gente, para que a gente possa estar levando para
pro público aí fora, todo o conhecimento, né, toda a valorização, né, que a vela traz, né, existe aí você vê que até o perfil, né, a forma de expressão, a educação é totalmente diferenciada, né? A gente percebe quando a gente conversa com você que vocês têm aí um perfil diferenciado, né? Eu acho que você fica muito pertinho de Deus, né? Ali com aquele contato com a natureza, e aí existe uma lapidação não só na qualidade de navegar, mas como do próprio ser humano, né? Exatamente. E assim, o propósito do nosso time, a gente sempre teve isso. A gente sempre está dando oportunidade para novos velejadores, tá? Claro que como o barco é um barco de alta performance, precisa de umas pessoas em algumas posições realmente muito boas. Mas sempre que tem um velejador que está aparecendo, que está começando, por exemplo, em Ilhabela e em alguns campeonatos, a gente leva um tripulante mirim. Um tripulante mirim que é aquele menino que saiu do Optimist, tá? E está começando para a vela e a gente traz para velejar com a gente. Imagina, não tem experiência nenhuma de oceano, mas ele já chenta, mas ele é um velejador começando. Mas então, sabe, esse a gente está plantando. E esse menino, ele vai se tornar um grande velejador, porque a gente está abrindo as portas de uma máquina de regata para eles. No caso do Rafael, o Rafael está com a gente, ele veio de um projeto da prefeitura, não é isso, Rafael? E está aí, um grande velejador. Grande velejador, sabe velejar, porque não importa o que você está fazendo, se você não souber velejar, porque ele comanda o nosso bote. Mas você tem que saber velejar para comandar um bote, porque você tem que saber a abordagem, como você tem que abordar o barco, o que você tem que fazer. E muitas vezes, sabe, se tem algum probleminha em um treino ou até em competição de um tripulante, ele está pronto. Ele é o cara que vai chegar e vai subir no barco. E veio de um projeto. Então é isso que a gente pensa. A gente pensa que tem que ter esses projetos, sabe, para criar novos velejadores, e é isso, e seguir em frente, seguir em frente, seguir lutando e trazendo bons resultados para o Brasil. É isso aí. A gente agradece você, nós vamos ficando por aqui. Boa velejada, né? Boa que você possa, né, atingir aí novas medalhas de ouro, né? Trazer para nós aqui, para que a gente fique mais feliz do que a gente já está nesse momento, de poder estar um pouco com você, poder estar conhecendo, né? Tirando algumas dúvidas e conhecendo, né? Para quem não conhece, conhecendo totalmente como que é navegar, né? De uma navegação de alta performance, né? Com profissionais excelentes. É isso aí, muito obrigado, Sérgio. Se você quiser deixar um recado para a galera aí. Na verdade, eu só tenho a agradecer, né? Foi um prazer ter vocês a bordo, né? Poder passar alguma coisinha para vocês, espero que vocês curtam, conhecer um pouquinho do que é um barco de alta performance. E, bom, é isso, só desejo a todos aí um bom final de dia aí para vocês e vamos embora, vamos velejar aí. Toda vez que vocês virem alguma coisinha de vela na televisão, não troca de canal. É isso aí, valeu Sérgio Rocha, valeu Rafael, e a gente fica por aqui, um abraço, até lá. E a gente agradece aí também o Rasta, né, que o Rasta fez toda a cobertura aqui, teve com a gente aqui no Pontuando, e vamos lá galera, vamos lá, vamos ser felizes. Peças FS. Avenida Rangel Pestana, esquina com Rua Comendador Martins. Vila Matias, Santos.